Oi, eu me chamo Aline, sou casada com a Dani, mãe do Pedro Henrique. Eu estou na Lagoinha desde o início de 2022 e hoje eu vivo uma nova história. No início de 2022, o Pedro Henrique e eu começamos a frequentar aqui na Lagoinha. Eu já cresci num lar cristão, já frequentava antes outra igreja. O meu esposo, ele cresceu num lar cristão católico, mas ele não frequentava nem a católica, nem aqui conosco. Então, quando eu comecei, eu e o Pedro, sempre buscando por ele, sempre buscando para que ele viesse. Pedia para Deus que eu queria que eu e a minha casa, servíssemos ao Senhor aqui. Então, comecei a vir e buscar por ele para que ele viesse também. E aí, então, o Pedro foi diagnosticado com ansiedade social. E era bem difícil, ele tinha bastante dificuldade assim, para socializar, para brincar, E pra gente era muito difícil, porque o normal, para os pais é ver a criança brincando com outros, onde a gente ia, pracinhas, parques, assim, ele não brincava, Ele tinha essa dificuldade muito grande para socializar. Então, nesse ano de 2022, quando a gente começou aqui na Lagoinha, eu vinha buscando também por ele. E ele começou a vir, ele começou a ir no Kids, e começou a mudar nisso, Eu via que fazia muita diferença para ele estar aqui. Eu notava o quanto era importante nós estarmos aqui, Então eu continuei, porque eu via o quanto fazia bem para ele, Ele vinha no Kids, Era diferente de outros lugares que a gente frequentava, que ele não ia, na escolinha. E aqui ele ia, e aos poucos ele foi melhorando muito. Esse ano de 2022 que eu comecei a frequentar, eu só vinha só para participar dos cultos mesmo. Não queria me envolver com nada, Já vinha machucada em outras igrejas que eu frequentava. Então, quando eu vim para cá, eu só queria frequentar, só queria vir nos cultos. Eu entrava no culto, participava, saía, Nem olhava para os lados, só vinha para receber, só vinha para participar mesmo do culto. E eu não queria me envolver. Então foi durante um ano assim. Eu só vinha, participava do culto e ia embora. E depois, no ano de 2023, já depois de um ano e meio mais ou menos frequentando a Lagoinha, eu e o Pedro nós fizemos o Conexão. Já fazia um ano e meio mais ou menos que a gente estava aqui. Nós fizemos o Conexão, nos tornamos oficialmente membros da Lagoinha. E Deus começou a agir na nossa casa, na nossa família. No final de 2023, o meu esposo começou a frequentar. Ele ainda vinha, não com tanta frequência, mas começou. Ele vinha num culto, vinha no outro, e Deus já começou a agir a partir daí. No final do ano, desse mesmo ano, de 2023, no momento do apelo, eu peguei a mão dele, nós fomos lá na frente, eu, ele e o nosso filho, e a partir daí ele nunca mais saiu. Começamos nós três buscar, e Deus começou a agir grandemente na nossa casa. Já nesse ano, depois de 2024, no início do ano, através do News, nós ficamos sabendo sobre o jiu-jitsu, e o meu esposo entrou em contato, na época com o nascimento, para se informar, para colocar o nosso filho, que até foi uma orientação da psicóloga, que ela disse que isso iria ajudar muito ele. E aí então meu esposo entrou em contato e a gente trouxe o Pedro para fazer uma aula experimental. E isso também, o jiu-jitsu ajudou muito ele. Ele veio e fez a aula experimental. Na outra aula, meu esposo veio também, começou a fazer o jiu-jitsu. E essa foi uma ferramenta que ajudou tanto o Pedro com a ansiedade, como para manter também, como meu esposo, continuar frequentando. Então foi uma ferramenta muito importante na nossa vida, além de muita busca e oração. E Deus começou a agir também na minha vida, porque lá quando eu comecei, que eu não queria me envolver, queria só receber, nesse ano Deus começou a também agir na minha vida, e eu mudei também, porque eu que não queria saber de me envolver com nada, fiz o Start, não me batizei aqui porque eu já era batizada, mas aí eu fiz o Start,
fiz treinamento de voluntários, comecei a servir e isso fez uma grande diferença, né, na minha caminhada, na minha jornada, quando eu comecei a servir. Também participei do ED, que foi algo sobrenatural, algo extraordinário. Foi aonde eu fui curada e liberta de muita coisa que eu não fazia ideia que eu precisava. Deus começou a mudar tudo, né? Eu comecei a me envolver, eu comecei a servir e Deus começou a fazer a obra na minha casa também. Depois o meu esposo também, depois já de quase um ano frequentando, ele também decidiu fazer o Conexão, se tornou membro oficialmente, né, da Lagoinha, fez o treinamento de novos voluntários, começou a servir também. Então Deus mudou a nossa história, né? Esse lugar é um lugar de novas histórias e hoje eu e a minha casa nós vivemos uma nova história.